Take a moment right here, feeling like it's out gear. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que é muito pedido para mim. E qual é o assunto, dona Esha? Bom, o assunto hoje é: todo mundo me faz essa pergunta nas minhas redes sociais. Esha, se o visto é tão difícil para o paquistanês entrar no Brasil, como que o seu marido conseguiu? Então, eu vou explicar agora, eu vou tentar explicar como o meu marido conseguiu o tão sonhado visto para vir ao Brasil como turista, tá? Deixa, antes de eu começar a explicar, eu avisar vocês, eu falar, eu alertar que isso aconteceu com ele. Não significa que o seu namorado, os paques, têm que seguir os passos que o meu marido seguiu. Não é isso que eu estou mostrando aqui no vídeo, explicando. Eu vou explicar como que o meu marido conseguiu o visto, tá? Bom, vamos lá, deixa eu tentar. Todo mundo sabe, todo mundo já está careca de saber que a Embaixada do Brasil dificultou muito a concessão do visto de turista, né? Antigamente já era difícil para conseguir, agora está mais difícil ainda. E por quê? Por causa dos golpes, né? Eu já expliquei em outros vídeos, vocês já sabem, está tendo muitos golpes, muitos rapazes estavam se aproveitando da fragilidade, né, de algumas mulheres e estavam usando essas mulheres como plataforma para tentar entrar no Brasil e ficar aqui ilegalmente. Mas isso já tem vídeos no meu canal que eu estou falando dos golpes, para tomar cuidado e tudo mais. Então vamos direto ao assunto. Bom, pessoal, quando eu conheci o meu marido, logo no nosso início de namoro, ele ficou assim desesperado e ele falou para mim, com 3, 4 meses que nós estávamos namorando, ele falou para mim: Love, eu já estou fazendo a documentação e eu vou tentar o visto para o Brasil, para ir para o Brasil. E eu chegando aí, nós vamos casar, né? E eu tentei explicar para ele que não era fácil, que a gente tinha que esperar um pouquinho, que a gente tinha que procurar pessoas que já tinham tentado ou que entendiam mais sobre esse assunto, mas ele não me ouviu. Então, ele, sem eu saber, ele fez a documentação que a embaixada estava pedindo no site, né, lá no site da Embaixada do Brasil. Lembrando que ele não estava no Paquistão, ele estava na Malásia, em Kuala Lumpur. Então ele entrou no site da Embaixada do Brasil, lá da Malásia, olhou a lista de documentos e ele começou a fazer a documentação. Quando ele estava quase terminando a documentação, que ele falou para mim: eu vou tentar o visto e eu já estou fazendo a documentação. E aí eu perguntei: mas você, quem te deu essa lista? E aí ele explicou: eu entrei no site e tal, aquela coisa toda, né? Eu entrei no site, eu vi a lista, eu conversei com alguns amigos que entendem mais ou menos e eles falaram para mim que é só isso mesmo, é só a documentação que está no site. Aí eu, para tentar ajudar, eu liguei para a embaixada sem ele saber. Eu pensei assim: primeiro eu vou ligar, vou me informar e depois, se estiver faltando algum documento, eu falo para ele fazer. Eu entrei em contato, eles não quiseram me dar nenhuma informação por telefone, falaram que era aquilo mesmo que estava no site, que era para a pessoa fazer a documentação, ir lá e entregar e aguardar a entrevista. Eu confiei e foi assim que ele fez. Ele fez a documentação, foi até lá, entregou
documentação, só que 4 dias depois que ele entregou a documentação, ligaram para ele de lá, da embaixada. E ele ficou todo contente, achando que já era para pegar o passaporte com visto, né? Só que quando ele chegou lá, a pessoa na recepção falou assim, olha, a gente vai te devolver a sua documentação e o seu passaporte. Ele abriu o passaporte e falou, ué, cadê meu visto? E aí a pessoa da recepção falou, seu visto não foi aprovado, né? Ele se desesperou. Eu lembro que eu estava dormindo, porque a diferença Brasil e Malásia são 11 horas de diferença. A Malásia está 11 horas na frente do Brasil. Eu acordei com o celular vibrando, que não parava de vibrar, eu acordei e era ele, desesperado, chorando, falando que o visto tinha sido negado, que era para eu ligar. Pelo amor de Deus, Love, liga lá, pergunta por que meu visto foi negado, né? Já que ele tinha o perfil de turista, né? Ele já tinha 3 vistos diferentes no passaporte dele, ele tinha emprego fixo, residência fixa, salário compatível com a viagem, né, que é uma viagem muito cara. Para vocês terem uma ideia, a passagem do Brasil para a Malásia ou da Malásia para o Brasil é bem mais cara do que do Paquistão para o Brasil, porque a distância é maior, né? E aí não tinha outra coisa para fazer, eu também acordei naquele susto, fiquei desesperada, mas eu falei para ele, calma, eu vou ligar, né? E aí liguei para lá. Foram super grossos comigo, falando o português claro. Primeiro me deixaram esperando um tempão no telefone e depois atenderam a minha ligação e falaram que o visto dele tinha sido negado e que eles não tinham que dar satisfação, que eles não tinham que explicar, que eles não tinham como eles explicarem para mim por que o visto dele foi negado. Foi isso que me responderam, né? E aí não teve jeito. Eu desliguei o telefone, comecei a chorar, ele já estava chorando, mas não tinha jeito. Aí ele ia ter que esperar, né? Aí eu perguntei antes de encerrar a ligação, daqui quanto tempo ele pode tentar o visto novamente? Ele vai rever a documentação, nós vamos rever a documentação e ele pode tentar daqui quanto tempo? Aí me explicaram, daqui 6 meses ele pode tentar novamente, trazer a documentação novamente. E aí tudo bem, não tinha o que fazer, né? Tinha que esperar os 6 meses. Então vamos lá para a próxima etapa. A próxima etapa era o nosso plano B. Nós tínhamos 2 planos, o A e o B. O A foi, né? Não deu certo porque ele tentou o visto para vir e não conseguiu. Qual era o nosso plano B? Era eu ir para a Malásia, porque brasileiro não precisa de visto para entrar na Malásia e pode ficar lá por 90 dias, né? Só com o carimbo de entrada. E aí eu prometi para ele que no final do ano eu iria para lá. Isso, pessoal, foi em 2013, 8 anos atrás. Naquela época era difícil ter um golpe. Tinha, mas era bem difícil, não era como está sendo agora. E já era difícil o visto. Então eu falei para ele, não tem outro jeito. Você vai ter que esperar 6 meses para conseguir, para pedir, né, novamente o visto. E eu não posso ir agora para a Malásia, eu só posso ir no final do ano, né? Que eu sou professora, a gente tem férias no finalzinho de dezembro e o mês de janeiro. E foi assim que eu fiz. Fui para lá no final do ano. Para quê? Para a gente poder se conhecer pessoalmente, porque até então a gente só se conhecia pela internet, por videochamada, né? Então, qual que foi o meu pensamento? Eu tenho que ir para lá, já que ele não conseguiu vir. A gente vai ver se realmente é isso que a gente quer, se a gente realmente se gosta, se vai dar certo, né? Aquele velho ditado, você tem que
ver, estar com a pessoa, tocar a pessoa para saber se vai dar certo ou não, né? Antes de você, sei lá, fazer uma loucura. Então, eu fui, já tem vídeos no canal que está mostrando, tem vídeo que está contando a nossa história, como a gente se conheceu, os nossos passeios lá na Malásia e tudo mais. Eu vou deixar tudo no card, tá? Depois que eu fui para lá, né, nesses 2 meses e meio que eu fiquei com ele lá, a gente planejou como seria, como que ele ia arrumar a documentação para pedir o visto novamente. Então a gente meio que fez assim, uma lista, olha, tem que fazer isso. Eu olhei o site junto com ele, conferimos a lista de documentação, falei para ele, né, o tempo todo, toda semana você tem que entrar no site para ver se eles não mudaram a lista, né? Não pode confiar numa lista que você olhou há 2, 3, 4, 6 meses atrás e fazer a mesma lista. Não, isso muda constantemente. Às vezes eles incluem documentos, às vezes eles tiram, né? Apesar que tirar é bem difícil, é mais inclui do que tira, né? Então eu falei para ele, toda semana você tem que abrir o site e olhar, ver se colocaram documentos novos, se estão pedindo novos documentos, e essas coisas assim, né? Olha lá, vê se tem alguma coisa a mais, se tem alguma coisa a menos, mas nunca a menos, é sempre a mais. E aí ele foi fazendo isso. Aí eu voltei para cá, depois das minhas férias, eu fiquei 2 meses e meio lá, voltei, aí começou aquele processo tudo novamente. Quais os documentos principais? Passaporte com validade mínima de 6 meses, vistos de diferentes países no passaporte, com endereço fixo, uma carta, ele precisava de uma carta da empresa que ele trabalhava, essa carta era uma declaração da empresa de que ele era funcionário da empresa há mais de 5 anos, que é o que a embaixada pede, né? Um emprego fixo, a pessoa tem que estar pelo menos há 5 anos ali, no emprego fixo, salário compatível com a viagem. E o que é compatível? Com um salário alto, porque a viagem é muito cara, né? Residência fixa, o que mais? Antecedentes criminais, eles pedem também para ver se a pessoa não teve nenhum problema com a justiça ali do local, do país, e outras coisas mais que, sinceramente, naquela época, agora eu não lembro mais, né? Agora a lista é diferente da lista antiga. E aí ele começou a arrumar tudo, né? Só que aquele medo lá no fundo do coração, do visto ser negado mais uma vez, constantemente estava ao nosso redor. Mas a gente estava confiando e acreditando em Deus de que a segunda vez ia dar certo. Bom, depois que ele fez toda a documentação novamente, estava tudo certo, não faltava mais um documento. Ele estava trabalhando e ele resolveu ir almoçar num restaurante que ficava um pouquinho distante do trabalho dele, para poder assim distrair a mente, respirar um ar puro. Ele estava muito estressado, muito nervoso, porque ele estava realmente com muito medo de entregar a documentação novamente e ser rejeitado novamente, ser negado, e eu também. Aí ele decidiu ir almoçar nesse restaurante que era longe, um pouco longe, afastado, né, do trabalho dele. E foi nesse restaurante que ele estava conversando comigo, me mandando mensagens. De repente, chegou uma pessoa e bateu no ombro dele no restaurante, né, e chamou por ele. E ele olhou e reconheceu. Era um amigo dele de infância, que ele não via há muito tempo mesmo. Esse amigo dele estava morando fora, em outro país, que eu também não lembro se era Alemanha, Suécia, eu não lembro.
E esse amigo se formou com o meu marido na Rússia, eles fizeram faculdade de engenharia juntos lá na Rússia, depois cada um foi para um lado, meu marido foi morar e trabalhar em Dubai, esse amigo dele foi para outro país, enfim, se encontraram lá na Malásia. E aí começaram a conversar, conversa vai, conversa vem, o que você tá fazendo de bom, você já casou, você não casou? O meu marido contou pra ele, né, eu estou namorando uma brasileira, nós estamos noivos, eu tentei o visto para ir ao Brasil, mas foi negado. Aí esse amigo dele já se interessou. Falou, mas você não sabia que o visto é muito difícil para entrar no Brasil? E meu marido falou para ele, eu sabia, mas eu não sabia que era tanto. Eu fiz a documentação que a embaixada pediu, que está lá no site, fui entregar e nem me chamaram para entrevista. Realmente, a primeira vez nem chamaram meu marido para entrevista. 3, 4 dias ligaram para ele buscar a documentação dele e o passaporte e não foi aceito o pedido dele, nem entrevista ele fez a primeira vez. E aí esse amigo dele falou para ele, olha, eu tenho muita experiência de muitos vistos, eu já trabalhei com outra embaixada, eu já trabalhei em agências de viagem, eu vou tentar te ajudar. Eu vou tentar te ajudar. Foi aí que esse amigo do meu marido começou a perguntar, me fala direitinho, como que você conheceu a sua namorada? Vocês já se viram pessoalmente? Ela já veio pra cá? Pediu para contar tudo. E meu marido contou, mostrou as nossas fotos de quando eu tinha ido para lá no celular. Ela veio para cá no final do ano, nós passamos 2 meses e meio juntos. Contou tudo, mostrou vídeos, nossos vídeos, fotos e tudo mais. E aí, esse amigo dele falou pro meu marido assim, olha, eu vou te dar um conselho. Além de toda a documentação que você fez, que a embaixada pede, a melhor coisa é você mostrar para a embaixada que o namoro de vocês é sério, que inclusive ela já veio para cá, né, para Malásia para passar um tempo com você, vocês têm fotos juntos, têm vídeos juntos, você comprou um anel de noivado, colocou no dedo dela, a gente tem o vídeo, na época meu marido mostrou o vídeo para esse amigo e conta a verdade, né, esse amigo dele falou para ele, conta a verdade, não tenta contar mentira na embaixada porque mentira tem perna curta. Eles vão, quando eles te chamarem para entrevista, se eles perceberem que você está mentindo, é o suficiente para negar o visto, né? E também tem que ter o perfil de turista. E meu marido falou, não, perfil de turista eu tenho, eu vou te mostrar toda a minha documentação e tudo isso que você já viu, que a minha noiva já veio para cá, minha família aceitou, nós estamos noivos de verdade, a família dela está lá no Brasil junto com ela, esperando a minha chegada pra gente casar. E aí meu marido fez o quê? Conversou comigo e eu falei pra ele, vamos fazer um portfólio, né? Um dossiê das nossas fotos, dos dias que nós passamos juntos e tudo mais. E também, outra coisa, antes de eu ir para a Malásia, eu vou contar num outro vídeo, só vou falar rapidinho agora para não ficar muito longo. É difícil eu não fazer vídeo longo quando eu estou conversando com vocês, né? Mas precisa. Então, eu vou contar num outro vídeo como que eu planejei a minha viagem para a Malásia. Antes de eu ir para lá, eu mandei um e-mail para a embaixada informando o dia que eu ia, o nome do meu namorado, o endereço, onde ele morava, que eu estava indo para conhecê-lo, que eu ia ficar do dia tal ao dia tal e tudo mais, por segurança, uma segurança para mim, né? E aí meu marido contou para esse amigo, falou, olha, antes dela vir, ela mandou e-mail para a embaixada, ela mandou o meu nome, o nome dela, o endereço onde eu moro, tudo mais, né? E aí esse amigo falou assim, ótimo, perfeito, né? Na época eles não responderam nada pra gente, né? Até hoje a gente não sabe se eles leram o meu e-mail ou não. Provavelmente eles devem ter lido, né? Mas não responderam nada, só guardaram as informações. E aí nós fizemos esse dossiê, esse portfólio,
com todas as nossas fotos, todos os lugares que a gente passeou, o dia que eu cheguei lá, o dia que eu voltei. O meu cunhado mais velho, ele mandou uma carta pelo correio, não foi nem e-mail, porque e-mail qualquer pessoa pode mandar. Ele fez uma carta, ele foi no correio, ele mandou uma carta para lá registrada, contando que nosso noivado era realmente de verdade, que eu já tinha ido para lá, passado 2 meses e meio com meu marido lá na Malásia, que a família dele toda já estava sabendo, aprovado o namoro, já tinha me aceitado na família e que ele estava esperando que a embaixada liberasse o visto para o irmão dele caçula, que é o meu marido, vir ao Brasil para casar. Tava todo mundo esperando, tanto a família do meu marido quanto a minha. E nós fizemos, né? Fizemos meu marido imprimiu várias fotos, colocou num álbum. Eu mandei um e-mail, ele imprimiu o e-mail, colocou junto com o álbum e entregou para esse amigo dele, né? Que tinha assim muito contato com muitas pessoas das embaixadas, e ele falou: eu vou tentar fazer com que alguém lá dentro pegue, leia essa carta sua e da sua noiva e veja as fotos de vocês, para eles terem a certeza que realmente é sério, que não é brincadeira, não é passatempo, né? E foi isso que o amigo dele fez, né? Foi com meu marido até a embaixada, marcaram um dia, eles foram juntos e esse amigo entregou as fotos, a carta para alguém lá de dentro. A gente não sabe, né, se a pessoa realmente olhou ou se ela não olhou, se ela pegou e se guardou, a gente não sabe, né? Porque a embaixada é um serviço muito sério. Eles são assim muito rigorosos mesmo. Eles não saem ali daquela linha deles, né? Não abrem exceção para ninguém. Tem realmente que provar que tem perfil de turista, e então a gente não sabe se realmente eles olharam, né, as fotos, se eles leram a minha carta, a carta que meu cunhado mandou, a gente não sabe. A gente só sabe que depois que foi entregue toda a documentação do meu marido, junto com todo esse dossiê, esse álbum, relatório que nós fizemos, né, da nossa história, da minha ida para lá, nossas fotos, nossos vídeos. Depois que ele entregou a documentação, chamaram ele na semana seguinte para a primeira entrevista. Ele foi, passou pela primeira entrevista. Aí pediram para aguardar, que qualquer coisa eles iriam responder e eu entrar em contato com ele. Depois de mais uma semana, ligaram novamente para ele ir para lá, para passar pela segunda entrevista. Ele foi. E depois de 15 dias ligaram novamente para ele ir passar pela terceira entrevista. E foi na terceira entrevista que eles perguntavam a mesma coisa. Perguntaram na primeira entrevista um monte de coisa, de perguntas. Na segunda entrevista fizeram as mesmas perguntas para ver se ele ia responder a mesma coisa ou se ele ia cair em contradição. E ele sempre falando a verdade, porque esse amigo dele falou para ele: fala a verdade, não conta mentira, não fica inventando que você vai só por ir para passear com a noiva e voltar. Fala a verdade, que você está indo para casar e você vai ficar lá. Né? E na terceira entrevista a mesma coisa, perguntaram a mesma coisa e ele respondeu a mesma coisa. E depois que ele respondeu a mesma coisa, ele falou para o funcionário que estava com ele na entrevista: poxa vida, eu já vim aqui 3 vezes, vocês me fizeram a mesma pergunta, eu respondi a mesma coisa porque eu estou falando a verdade. Não tem mais o que fazer. Me falem, por favor, se vocês vão me dar o visto ou não. E foi aí que o funcionário sorriu para ele e falou: parabéns, seja bem-vindo ao Brasil, a gente vai te dar o visto. Né? E a gente espera que você e a sua noiva se casem realmente, sejam muito felizes, e pediram desculpa por qualquer coisa, por ter chamado ele 3 vezes lá, né? E foi assim que ele conseguiu o visto. Então, pessoal, isso foi o que aconteceu com a gente, com ele. Não significa, eu não estou contando como ele conseguiu
para você passar isso para o seu namorado, porque cada caso é um caso. São épocas diferentes, histórias diferentes, pessoas diferentes, cada pessoa tem um perfil diferente e eu tô explicando como ele conseguiu, porque vocês me perguntam demais, eu sempre recebo essa pergunta: se é difícil, como que o seu marido conseguiu? Me explica, como que ele fez? Como que é? Pede para ele conversar com meu namorado e explicar. Cada caso é um caso. Provavelmente as pessoas que trabalhavam na embaixada naquela época não são as mesmas que estão agora lá, porque eles mudam, eles ficam trocando os funcionários de país, né? Eles estão aqui num país hoje, daqui 6 meses eles trocam, manda para outro país e traz o pessoal de lá para cá, né? Como se fosse um rodízio, né? Então são lugares diferentes, pessoas diferentes, casos diferentes, tá? O que vocês têm que ver é o seguinte, é o que eu tenho para passar para vocês do fundo do meu coração. Se realmente o relacionamento de vocês é verdadeiro, se a família do seu namorado já te aceitou, já entrou em contato com você, com a sua família, já permitiu o namoro, vocês já têm certeza, 100% de certeza que é verdadeiro, então corram atrás, liguem na embaixada, olhem a lista de documentação, mas não esqueçam, o seu namorado tem que ter o perfil de turista, como eu já expliquei no vídeo aqui no canal, né? Tá tudo no vídeo, eu vou deixar no card. Ele tem que ter perfil de turista. Se não tiver, não tem como a embaixada conceder o visto, porque é uma viagem muito cara e muita diferença, Brasil e Paquistão, tá? Então, se é verdadeiro, se a família já te aceitou, você tem 100% de certeza, corram atrás do sonho de vocês, tá? Eu vou ficar torcendo para que dê tudo certo. E se estiver no destino de vocês, que vocês vão casar, e ele vai vir, e vocês vão casar, vão ficar juntos, vai acontecer, né? Uma hora ou outra vai acontecer. É só correr atrás e confiar em Deus, tá? Quem espera sempre alcança, tá bom? Esse vídeo vai ficando por aqui, ficou muito longo, perdão, 1000 perdões, mas não tem como eu explicar num vídeo de 10, 15 minutos, não tem, gente, não dá, tem que ser um vídeo assim, para eu explicar direitinho para vocês entenderem, tá bom? Deixa o like para me ajudar na divulgação do canal, se você não é inscrito ainda, clica aí no botãozinho se inscreva e venha fazer parte da nossa família no YouTube. E compartilhe esse vídeo com amigas, amigos que estão em relacionamento com rapazes ou moças de outro país, para dar assim uma luz, acender uma luzinha no fim do túnel, tá bom? Um big beijo, fiquem com Deus, bye bye!